Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso teve que voltar a algumas casas e segue em busca de um novo treinador. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, faço também uma breve linha do tempo com um planejamento do Botafogo até aqui em 2025. Alguns buracos importantes acabam gerando um desgaste desnecessário na equipe e na imagem do clube. Pois é, galera, ontem estive no Charla Podcast, lá na Cinelândia. Um abraço para toda a galera que participou, foi muito legal. E um abraço também para o Bruno Cantarelli, o Betão, o Matheus Emanuel e o Enzo. Trocamos uma ideia muito boa a respeito do Fogão e das equipes aqui do futebol carioca. Posteriormente, estive ao vivo no Placar Aberto da Placar TV, aqui no YouTube. Um abraço para toda a galera também que assistiu. Um abraço para o Ilan, Paparazzo, Lucas Pedrosa, Raíssa. E nos dois programas, busquei explicar o que acontece com o Botafogo até aqui em 2025. O que foi problema externo, que acabou gerando dificuldades para o clube, calendário terrível já desde o início da temporada, o que é erro do próprio Botafogo e o que o Glorioso pode fazer daqui para frente para conseguir se reorganizar de fora para dentro do campo e buscar, sim, as principais taças em 2025. Então, começo falando a respeito do planejamento, daqui a pouco comento essa busca por um treinador que precisa chegar logo ao Fogão. Você que acompanha o canal Fabiano Bandeira já ouve que o Botafogo teria muita dificuldade na Supercopa do Brasil, por conta do calendário. Venho falando isso aqui, porque muita gente coloca a Supercopa e a Recopa no mesmo bolo. Não é interessante pensar dessa forma por conta das dificuldades impostas pelo calendário brasileiro. 15 dias de preparação com um jogo contra o Fluminense antes da Supercopa do Brasil, enquanto o Flamengo tinha uma semana, 8, 10 dias a mais de preparação em relação ao Botafogo. Que o Botafogo, falei isso ontem aqui, saiu de férias em 15 de dezembro, voltou por lei em 15 de janeiro. Ali o Flamengo já estava cansado de treinar, preparar a parte física. Já falei para vocês que eu conheço um dos principais preparadores físicos do Flamengo, fiz faculdade com ele, o Arthur Peixoto, excelente profissional, e o Flamengo tem um ótimo elenco. Então o Botafogo poderia ter reforços, poderia ter o time titular, poderia ter até um novo treinador. Mas por conta dessa semana a mais, preparação física e tática, principalmente, num período curto, menos de um mês do retorno do Botafogo, o Flamengo teria vantagem. O que o Botafogo poderia ter feito é contratado o Caçapa lá atrás, auxiliar permanente, técnico interino, preparador físico também de qualidade trabalhando com ele, para minimizar os problemas. O Botafogo foi muito mal na Supercopa do Brasil, mas dificilmente venceria, por fatores principalmente externos. Para a Recopa, outro caso. O Botafogo poderia estar fazendo muito mais bonito. O Botafogo poderia ter feito um jogo bem melhor anteontem em Avejaneda contra o Racing. Poderia ter voltado com um ótimo resultado. Ainda dá para ser campeão. Supercopa do Brasil, início da preparação do Botafogo em 2025, 2 de fevereiro o jogo. Recopa Sul-Americana, 20 de fevereiro o jogo. Primeiro, anteontem. Se eu falei que o Flamengo, com uma semana a mais de preparação, tinha muita vantagem, o Botafogo, entre um jogo e outro, teve 18 dias, com o trabalho mesmo que de um auxiliar permanente, o técnico interino como Cláudio Caçapa, e com peças chegando ao Botafogo, trazendo qualidade ao time, o Glorioso poderia ter feito bem mais do que fez na Argentina na última quinta-feira. Se a gestão do Botafogo avisasse ao Leiria que ele não deveria escalar os titulares contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita, estádio do Bangu, o Botafogo poderia ter hoje Bastos, Arthur, que talvez volte na próxima quinta-feira, torço por isso. Se fosse o Caçapa, ele poderia receber de uma maneira tranquila a ordem para não colocar os titulares naquela partida pós-Supercopa no estádio do Bangu, porque o gramado está horroroso. Infelizmente, digo isso com chateação. O Botafogo colocou o time titular, teve problemas físicos por isso e até hoje não consegue contar com o Bastos, não pôde contar com o Arthur
na última quinta, lá em Avejaneira. Então, para a Supercopa, mesmo que o Botafogo fizesse tudo certo, seria muito difícil. Para a Recopa, o Botafogo poderia ter feito muito melhor e poderia estar com a mão numa taça internacional. Não ganhou a Supercopa, ainda pode ganhar a Recopa, principalmente se o Natan for bem, voltar de lesão muscular, se o Arthur conseguir jogar, se o Botafogo tiver o Gregory em ótima forma também para a partida, ele que retorna, não pôde jogar lá na Argentina por conta da expulsão na final da Libertadores, vencida pelo Botafogo 3-1 para cima do Atlético Mineiro no último dia 30 de novembro, lembrando também que o Fogão é o atual campeão brasileiro. Mas tudo isso aconteceu até aqui. Para frente, o Botafogo tem como se reorganizar. Amanhã joga contra o Vasco, Campeonato Carioca, última rodada da primeira fase, às 16 horas. O jogo vai passar na Band. E o Botafogo pode ir para a semifinal, acho difícil, do Campeonato Carioca, ou pode parar na Taça Rio, ou até mesmo fora da Taça Rio. Mas, se o Botafogo for para a Taça Rio, pode colocar time reserva em alguns jogos e o time titular em um ou outro jogo para dar ritmo, porque aí sim o Botafogo vai ter um mês livre para trabalhar até o início do Campeonato Brasileiro. Isso com a Taça Rio contando, botando de reservas, mas esporadicamente, para que os jogadores titulares não percam ritmo, o Botafogo pode colocar a equipe principal também, com muito cuidado. Um mês para trabalhar, visando Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. Em um mês, se o treinador chegar na semana que vai entrar, o Botafogo tem como fazer um grande papel. Um mês livre para trabalhar a parte tática, física, técnica, psicológica, no mesociclo de treinamento, a educação física fala muito. O ideal, de 4 a 6 semanas. Início de trabalho de um novo treinador, 6 semanas sem jogos, pode ser até muito. Pode começar a desgastar o ambiente internamente. Então, 4 semanas está de ótimo tamanho. Que o Botafogo consiga contratar esse treinador logo, porque dá para reorganizar e ser competitivo nos principais campeonatos da temporada. E antes de falarmos a respeito dessa busca por um treinador para o Botafogo, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se for inscrito, que traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias para o Fogão e para nós. Façamos sempre o nosso melhor. Peço para que você deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que os conteúdos são bons e distribui também automaticamente para mais pessoas. E peço para que você ative o sininho, para que você não perca conteúdos no canal Fabiano Bandeira. Pois bem, galera, Roberto Mancini é um nome que ainda segue em pauta no Botafogo, só que, como disse meu amigo Matheus Medeiros, pediu muito. 8 milhões de euros, cerca de 4 milhões de reais por mês, né? 8 milhões de euros por ano, 4 milhões de reais por mês, mais ou menos. Eu acredito que o John Textor deveria saber que um treinador da categoria, da qualidade do Roberto Mancini pediria muito alto. Ele pode negociar, tentar pagar em bônus, premiações por títulos e entender se o Roberto Mancini vai querer trabalhar dessa forma ou não. Mas vale uma cartada final, uma conversa, uma nova negociação, não aceitando que o Botafogo trabalhe bem e rapidamente com um dos 2 nomes que estão sob sigilo. Há 2 nomes em sigilo, não sei com quem ele está conversando, mas o Textor está trabalhando para trazer um grande nome para ser treinador do Botafogo. Acrescento, Mancini, 2 nomes sob sigilo, e pode pintar pelo menos mais um nome. Pode pintar pelo menos mais um nome até desconhecido. Competente, tudo bem, mas desconhecido do grande público. O Vasco Matos era um nome desconhecido, mas em Portugal, na temporada atual, começa a fazer um trabalho bem interessante com o Santa Clara, é mais bem visto por lá e começou a ser citado aqui. Como o Botafogo está há muito tempo sem técnico, o nome do Vasco Matos começou a ser popular aqui no futebol brasileiro, começou a ser mais ouvido. Mas pode pintar, sim, um outro desconhecido, e o John Textor, se entender que o treinador tem capacidade, vai fechar com ele. Mancini, os 2 que estão sob sigilo, e pode pintar outro nome desconhecido do grande público. E tem que acontecer logo, por tudo que falei, e também pelo desgaste que citei na introdução do vídeo. Alexander Barbosa
reclamando. Isso não pegou bem lá para o John Textor. O Botafogo não precisa desses, entre aspas, embates no início da temporada de 2025, nem na sequência da temporada de 2025. O Savarino também respondeu, deixando claro que o grupo está tentando, mas há um incômodo, pelo menos por parte do Savarino e do Barbosa. O venezuelano também deu a entender que não gostou muito de jogar na extremidade pelo lado direito. Ele que foi contratado como um ponta-direita para o Botafogo, mas chegou o Luiz Henrique, o Savarino praticamente não jogou pelo lado direito, foi para o lado esquerdo, rendia bem por lá com a camisa do Fogão, chegou o Thiago Almada, Savarino foi trabalhar como meia central e ali ele joga muita bola. Então ele já atuou na ponta-direita em outros clubes, chegou ao Botafogo para atuar na posição, foi para o lado esquerdo, ali jogou bem e na meia central jogou ainda mais. O próximo treinador já pode compreender que o Savarino, então, no estágio atual da carreira, tem preferência e rende muito bem trabalhando por dentro, principalmente se tiver um meia ponta que venha da esquerda para dentro, da direita para dentro. Eu cito mais a esquerda porque tínhamos o Almada e agora teremos o Santiago Rodrigues, que também faz muito bem essa função. Beleza, galera? Que o Fogão contrate um técnico competente e amanhã tem o glorioso contra o Vasco da Gama às 16 horas em São Januário. Volto a qualquer momento, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui. Fogo!